Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Nosso canal, irmão, é o canal Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. É um canal, irmãos, temos o propósito aí da leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para cumprir o ID do Senhor Jesus, irmãos. Não pedimos dízimo, não pedimos oferta, não prego placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém, CNPJ não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós. Amém? A leitura de hoje está em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui está a palavra, Senhor Deus, unge a tua palavra que será lida e pregada. Dá unção à pregação agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui diz o seguinte, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então nós temos que prestar atenção, irmãos. Convém nos atentar com mais diligência, buscar diligentemente, ou seja, a todo o tempo, as coisas que já temos visto e ouvido aqui, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, então se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu retribuição, que foi a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não atentarmos para o fato de que o Filho de Deus se fez homem, habitou na terra e morreu por nós? Como escaparemos nós? Eu estou fazendo silêncio de propósito. Você pensa, como é que você escapa se não atentarmos para uma tão grande salvação? O próprio Filho de Deus morreu por nós, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Então, essa tão grande salvação começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus, aonde ele morreu e ressuscitou, e depois agora foi confirmada, está sendo confirmada por nós que ouvimos essa palavra. E foi confirmada por aqueles que presenciaram o Senhor Jesus. Presenciaram tanto a pregação dele como a morte dele e a ressurreição. Testificando também Deus com eles, que Deus testificou e deu sinais, por sinais e milagres e várias maravilhas e os dons do Espírito Santo, distribuídos pela vontade do Espírito Santo. Então, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Só um louco negligencia o fato do Filho de Deus ter morrido por ele, e ele se acha no direito de não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só um louco. E vai chegar um dia que esse louco vai pagar o preço na condenação eterna. Tem um lugar preparado para ele. O primeiro lugar chama-se inferno, prisão temporária. A pessoa vai para lá, mas não é permanente. E o segundo lugar é o lago de fogo. Lá sim é permanente, é pro resto da vida. Inclusive Satanás e os anjos caídos vão tudo para lá. Continuando. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Então olha só, o tempo futuro, irmãos, e o mundo futuro foi sujeito ao Senhor Jesus, está debaixo, submisso, debaixo da autoridade do poder do Senhor Jesus, que é a salvação eterna, para nós morarmos no céu com ele. Nós fomos dados ao Senhor Jesus, pertencemos a ele, porque ele pagou o preço por nós. Ele veio como Filho de Deus, e se destituiu, se despiu da sua glória, e como homem andou na terra, e aí quando ele morreu e ressuscitou, fez o que Deus mandou ele fazer. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, e toda a glória. Glória a Deus, aleluia. E então, aí continua, em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem? O que você acha que você é, meu irmão? Porque Deus pare e que preste atenção em você. Olha como é que nós somos. Nós somos tão pequenos e insignificantes, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, irmão, se prestou atenção em nós, ele nos viu. Que é o homem para que dele se lembre? Ou o filho do homem para que o visites?
Então quem somos nós, irmão? Para Deus enviar o próprio Filho dele para morrer por nós, irmãos. Olha que graça maravilhosa. Porque o Senhor Jesus morreu por nós, irmãos. A única coisa que temos que fazer é entregar a nossa vida a Ele. Aquele que não entregar vai pagar um preço muito caro. Você acha que viver aí 30, 40, 50 anos dos prazeres do mundo vai justificar você viver o resto da sua vida no inferno? Se você acha, você está muito doido. Você acha que viver aí fazendo a vontade aí dos Illuminati, né, de Satanás, você acha que vocês vão ter privilégio? Se vocês pudessem ver aonde estão os seus antepassados Illuminati, aí, os criadores, né, do pacto satânico aí, vocês iam ver que os grandíssimos aí, né, sacerdotes aí do mal, satanistas, estão tudo no inferno. E que o fogo queima o filho do fogo, que eles se dizem filhos do fogo, né? Porque filho do fogo é o filho de Deus, né? Que tem o fogo do Espírito Santo. Mas os satanistas se dizem filhos do fogo. Vão tudo queimar no fogo do inferno, rapaz. Não tem sala VIP lá não, doido. E depois da condenação eterna, até Satanás vai queimar. Porque aí vai ser lançado no lago de fogo, não é inferno mais. Ele não pode ir lá e voltar igual ele vai hoje. Entendeu? Tá dado o recado. Não tem como fugir. Glória a Deus. Então, que é o homem para que dele te lembres? Que Deus se lembra de nós e enviou seu Filho para morrer por nós, irmão. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E de honra e glória o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus. Então todas as coisas foram sujeitas ao Senhor Jesus e estão debaixo de seus pés. Então vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, porque ele se fez carne, se fez homem, ele se despiu da sua glória. E por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então ele morreu de uma vez por todas, por todos nós. Depois dele não precisou fazer mais sacrifício e oferecer sangue por causa do pecado de ninguém. Porque convinha que aquele, o Senhor Jesus, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, o Senhor Jesus padeceu por nós, levou sobre si nossos pecados e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O Senhor Jesus foi consagrado, porque ele fez isso por nós. Amém? Então, a única parte que nos cabe, irmão, é entregar a nossa vida a ele. E não podemos negligenciar tão grande salvação. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, que é do Senhor Jesus, cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Senhor Jesus, embora Filho de Deus legítimo e verdadeiro, cheio de poder e glória, nos chama de irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então nós somos colocados como filhos de Deus, do Senhor Jesus também. Amém. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilaste o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Então o Senhor Jesus aniquilou o diabo que tinha o império da morte. Ele não tem mais poder de morte sobre ninguém, somente sobre quem Deus permite, quem o Senhor Jesus permite. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo
que é de Deus para expiar os pecados do povo. Então, o Senhor Jesus fez a expiação pelos nossos pecados, quando ele morreu na cruz e verteu o seu sangue, entregou e ofereceu o seu sangue a Deus, o seu próprio sangue a Deus, o Pai, pelos nossos pecados. Glória a Deus. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, como ele viveu e andou como homem, é ele quem nos salva, irmãos, e nos socorre. Ele sabe o que nós passamos, porque ele passou aqui. Glória a Deus. Então não podemos negligenciar tão grande salvação. A salvação que vem do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que é o seu Filho, o Senhor Jesus, que ele mandou por nós. E que o Senhor Jesus aceitou e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Irmãos, essa é a palavra. Que você possa, meu amigo, estar ouvindo essa pregação. Não negligencie essa tão grande salvação. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confessa a Ele. Abandona os teus pecados antes que seja tarde demais. Está vindo aí a condenação eterna. Está vindo aí o juízo. Está vindo aí o apocalipse. Não vai ter jeito de correr. Arrependa-te dos teus pecados agora. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Repete comigo aí. Para o que você estiver fazendo. Repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados e entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Foi a melhor coisa que você fez. Faça de novo. Ensine as pessoas que você ama a fazer a mesma coisa, para que não negligenciem essa tão grande salvação e possam ser salvos. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Canal Rádio Palavra Viva no YouTube. Rádio Palavra Viva /1000 o meu nome. Entra lá, dezenas e dezenas de pregações. Escute as pregações, elas vão te aproximar de Deus. Amém? E compartilhe, irmãos. Vamos ganhar um para o Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe cada um que ouviu a tua pregação. Em nome do Senhor Jesus e que compartilhou também. Abençoe esse também em nome do Senhor Jesus. Amém.